Uma coisa que é necessária a gente entender para que, de uma certa forma, a gente possa compreender as coisas que se apresentam dentro da nossa realidade, nós precisamos entender a essência do ser. Isso é importantíssimo. E muitos dos erros de lógica que nós vemos hoje dentro da nossa sociedade mora aqui, nessa coisa simples. Que, lógico, é um conhecimento faltante para muitas pessoas. O que, de uma certa forma, por não saber, por não conhecer, elas acabam incorrendo nesse erro. Vamos lá. Todo o indivíduo, ele terá um gênero. Não é? Se eu mostrar para você, por exemplo, uma rosa e uma margarida, você vai me dizer que, logicamente, que as duas são uma flor. Tanto a rosa como a margarida. Porém, elas têm diferenças. Não é? Por exemplo, na própria cor. A rosa, ela pode ter outras cores. Logicamente, não exatamente a vermelha. Porém, a margarida é verde. Não sei se existem margaridas de outras cores, mas a margarida, quer dizer, verde que é amarela. A margarida, ela é amarela. Ó, eu já tô vendo outra margarida aqui. A margarida, ela é amarela. Entende? Então, logicamente, você vai ver que existem essas diferenças de cores nas margaridas. Embora possa haver, não sei se tem, uma rosa amarela, né? Também não sei se tem margaridas de outras cores, mas ainda que elas sejam iguais na cor, elas são diferentes na forma. A margarida tem uma forma específica. A rosa tem uma outra forma específica. Perfeito? Bom, perfeito. Então, logicamente, essas duas flores, elas têm as suas diferenças que vão dar origem às espécies. Mas como você sabe que as duas são flor? Porque elas compartilham da mesma essência. A essência do ser, ela vai ser a responsável por definir o gênero. Quando você olha para um indivíduo masculino, você sabe que é um indivíduo masculino porque você capta a essência dele. Entende? Muitas vezes a sua voz mais grave, muitas vezes o não volume dos peitos, o volume menor, né, dos peitos, porque ainda tem volume, mas é bem menor do que o volume dos peitos femininos. Então, de uma certa forma, você muitas vezes pressupõe, né, não porque você vê claramente o indivíduo, ele geralmente está vestido, mas você pressupõe, logicamente, porque você sabe que homens possuem um pênis. E quando você olha para uma mulher, você pressupõe que ela tem uma vagina, porque mulheres têm vagina. Não é? Então, quando você olha para os indivíduos, eles têm essências, eles têm similitudes gerais. Não é? Quando você olha, por exemplo, para um indivíduo, vê que ele tem 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, né? Vê que, de uma certa forma, ele tem o formato de um corpo humano. Vê que ele tem uma cabeça pensante, né? Você, de uma certa forma, já categoriza ele como um ser humano. Por quê? Porque você está vendo a essência do ser nele. Quando nós falamos dessa essência do ser, isso é importante porque hoje isso é uma compreensão que falta para a sociedade, assim, de modo colossal. Isso é uma compreensão básica, né? Porque isso é basal. E isso, de uma certa forma, permite categorizar
os seres vivos. Tudo isso parte dos estudos de Aristóteles, que estão definidos nas categorias, né? E, de uma certa forma, compreender a essência, ela é importantíssima. Por exemplo, quando a gente hoje pega esse negócio de identidade de gênero, isso é um assunto importante porque isso é um erro grotesco. Por que é um erro grotesco? Quando nós estamos falando de gênero, a palavra gênero remete a um grupo de espécies. Não é? Então, por exemplo, você tem o gênero animal. E você tem as espécies. O homem, a mulher, o leão, a hiena. Não é? Você tem as espécies. Dentro dessas espécies, vai haver, de uma certa forma, outras espécies. Não é verdade? Então, quando a gente pega, por exemplo, os macacos, você tem o gorila, você tem o babuíno, não é? Você tem o mico, leão dourado. Então você tem várias formas de macaco. Mas todos eles compartilham a essência de um macaco. É por isso que você sabe que, de uma certa forma, eles são macacos, no fim das contas. Mas seus tipos são distintos. Ele tem vários tipos. Então, basicamente, você tem uma hierarquia de classes. Você percebeu? Você tem o gênero, você tem o segundo nível, que são as espécies, e você tem o terceiro nível, que são os tipos. Não é verdade? É verdade. Quando você pega, por exemplo, o gênero fluido, né? Uma pessoa que em um determinado momento ela se vê como homem, em outro ela se vê como mulher. Não é verdade? Quando você pega essa questão do gênero fluido. Você, de uma certa forma, não tem aí um gênero. Olha só que interessante. Mas você tem um tipo. Por quê? O gênero, poderíamos dizer que é o ser humano. Que basicamente subdivide-se em homem e mulher. E que, logicamente, poderíamos dizer que é o tipo fluido. Que nada mais seria do que o indivíduo que possui um corpo específico com um sexo determinado, entende? Mas que em sua mente, ele age de forma afeminado e outrora de forma mais masculina. Entende? Então a gente poderia categorizar isso como um tipo. Então a verdade é que você tem tipos. Você tem o homem que se comporta como homem, age como um homem e é um homem. Você tem a mulher que se comporta como mulher, age como mulher e é uma mulher. Porém, você tem o homem que se comporta como uma mulher e se identifica como uma mulher. De outro lado, você tem a mulher que se comporta como homem e se identifica como homem. Você vê que, de uma certa forma,
é um problema que ele não está no corpo. Por quê? O que de fato é o normal? A gente não pode fingir que o normal não existe. Que é uma coisa que é muito fingida por aí. A gente não pode fingir que, por exemplo, o homem, ele não se comporte como um homem. O homem é natural do homem agir e se comportar como homem. De mesmo modo, é natural na mulher agir e se comportar como uma mulher. É o que é esperado da espécie. Né? É o que é esperado dela. Então, quando nós, de uma certa forma, vemos um homem se comportando como uma mulher, nós temos um acidente. Eric, como assim? E o que é acidente? Vamos lá. Um acidente é quando uma coisa não ocorre como era se esperado dela. Não é? Tem dois carros trafegando. Os dois se chocaram. Isso foi um acidente. Porque não eram para os dois se chocarem. Mas isso, em um determinado momento, aconteceu. Embora acidentes acontecem, os dois carros, eles mais convivem sem se chocarem do que se chocando. Porque se o se chocar fosse o normal, então se chocar já não seria o acidente. Você está acompanhando? Se o se chocar fosse o normal, se chocar não seria um acidente. Então você tem essa questão daquilo que é normal, que é esperado daquela espécie, daquilo que é um acidente. Por exemplo, se em um determinado momento você visse um jacaré voando, foi um acidente. Você jamais espera que um jacaré voe. Mas se você vê uma ave voando, não. Nesse caso não tem acidente nenhum, porque as aves voam. Então aquilo que pertence ao tipo é normal. Mas aquilo que vai contra o tipo, que não é normal dele, é um acidente. É por isso que muitos acreditam que o homossexualismo seja uma doença. Porque não é algo esperado do homem, mas um acidente. Porque o homem comum, o homem normal, o homem que é classificado como homem, ele deseja mulher. Mas se ocorre de um homem preferir outros homens, aí fugiu-se do normal e constituiu-se um acidente. Porque a grande maioria dos homens tem preferência por mulheres. Por isso que se estipula o normal. Mas não por homens, não por pessoas do mesmo sexo. Porque a natureza dos sexos é se atrair pelo oposto. É como a coisa em si funciona. Você está entendendo? Então, existe aí uma diferença que tem relação com o seu tipo. Quando nós pegamos essa questão de identidade de gênero, eu duvido
duvido que você tenha encontrado alguém, tá? Duvido que você tenha encontrado alguém diante de você que tenha essa clareza de pensamento que eu estou expondo aqui. Que de fato entenda o que é a essência do ser, como os seres vivos são classificados e como eles são distintos uns dos outros, sendo de uma certa forma categorizados. Você não tem isso no pensamento corriqueiro. Entende? É por isso que eles são incapazes de definir o que estão vendo. Entende? Por isso que eles são incapazes de definir o que eles estão vendo. Então, essa diferença de sexo e gênero não existem. Absolutamente não existem. Não existem. O sexo, ele é espécies de um gênero que é o indivíduo humano. E essas duas pessoas de diferentes espécies do indivíduo humano, que podem ser homem e mulher, elas têm suas propriedades, seus predicados. Entende? E isso as define. Agora, quando você pega um homem que age como uma mulher, o que você está vendo é, de fato, um acidente. E é basicamente isso que eu queria ajudar você a entender, para que você de fato consiga pensar com mais clareza sobre essa questão da identidade de gênero. Entende? Então, no final das contas, o homossexual seria um tipo dentro da classe homem, dentro da espécie homem. Esse seria o homossexual. Que o que distingue o homossexual do heterossexual? O interesse pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo. Quando nós distinguimos os trans, por exemplo, basicamente você tem a mulher trans e você tem o homem trans. E isso aqui é interessante porque aqui é cometido um erro grotesco. A mulher trans, ela é a mulher trans. Ou seja, a mulher transformada. Mas entenda uma coisa. Logicamente, você imaginou a mulher trans como o homem que se veste, como o homem que se transveste de mulher. Mas isso está completamente errado. A classificação mulher trans seria para mulheres que se transvestem de homem. Por quê? Porque ela não se transforma em mulher, se travestindo de mulher. Entenda uma coisa, eu quero que você entenda a diferença de ser e a diferença de se travestir. Tá? Eu não quero trazer ideologia para essa conversa, não. Não quero trazer nada de ideologia aqui. Aqui eu estou usando a forma de categorizar
as coisas que nós vemos. Aqui eu estou trazendo pensamento claro acerca do que é e do que não é, para que a gente possa entender claramente o que é e o que não é as coisas que nós vemos na nossa realidade. Porque eu vejo que é isso que falta para muita gente, e eu digo para a maioria das pessoas. Tá? Elas não têm essa consciência. Que logicamente, quem é que lê um Aristóteles hoje? Claro que não tem ninguém que faça, é meia dúzia de gente, você tá entendendo? Então, dificilmente as pessoas elas vão ter esse conhecimento. E eu quero trazer isso e tornar isso claro e evidente. Bom, vamos lá. Então, a mulher trans... Tá, eu quero que você entenda a diferença de ser... O que é o indivíduo que é? Quando eu falo aquilo é um homem, primeiro, eu estou pressupondo que tem um pênis. Porque o pênis caracteriza os homens. Eles compartilham dessa essência. Se eu estou falando que é um homem, ele tem mamilos e não seios. Correto? Porque homens têm mamilos. Entende? Se eu estou falando que é homem, eu estou pressupondo que ele tenha mais músculos no sentido natural do corpo. Ou seja, quando uma mulher ela faz fisiculturista e ela aumenta a sua unidade muscular, já não é mais no sentido natural. Ela transformou o corpo. Porém, de nascença, no sentido natural, os homens, eles têm mais músculos que as mulheres e mais força também. Entende? Eu estou te ajudando a classificar as coisas da forma correta. Quando eu falo que o indivíduo, por exemplo, é uma mulher, eu estou pressupondo que ela tem uma vagina. Não é? Eu estou pressupondo também que ela possa engravidar e reproduzir. Que ela pode ser uma reprodutora. Não é? Dentro do próprio ser mulher está incutida essa possibilidade. Eu estou pressupondo também que esta mulher ela tenha uma quantidade menor de músculos com um corpo natural do que um homem, que é natural da mulher. Eu estou também pressupondo que essa mulher ela tenha mais progesterona do que testosterona, que é um hormônio feminino. Não é verdade? Eu estou pressupondo também que ela tem um óvulo e que ela ovule. Porque ela é uma mulher. Não é verdade? É verdade. Então note que o ser abarca compartilhar uma essência. E, gente, isso é a coisa mais importante para vocês perceberem as coisas. O que faz você dizer que uma porta é uma porta? Não é verdade quando você olha para uma porta, você sabe que aquilo é uma porta. Ainda que a porta tenha uma forma diferente, você sabe dizer, Eric, isto aqui é uma porta. Ela tem uma maçaneta que eu levanto, desço, que eu giro para um lado ou para o outro, e que de uma certa forma faz com que a porta abra ou feche. Essa porta, ela serve de uma certa forma para determinar uma entrada e uma saída. Você sabe o que é uma porta. E você não precisa desse conhecimento todo, porque você bate o olho numa porta, captou a essência da porta. Por isso o nome essência, é uma coisa que você capta. A essência do ser é uma coisa natural de se captar. Por isso que foi possível sua distinção. Porque os homens foram capazes de olhar para um determinado animal e ver que aquele animal é diferente de um outro animal. E que, portanto, aquele animal é um determinado animal, aquele outro é um determinado animal. Porém, tinha outros animais
que compartilhavam a essência daquele animal, porém não era ele mesmo, era completamente diferente. Então o homem, ele viu um leão, ele olhou para uma leoa e viu que, peraí, não é a mesma coisa. Um é leão, o outro é leoa, então tem uma diferença. Um é assim, o outro é diferente. Então, aquele não pode ser este e este não pode ser aquele. Assim as coisas foram distinguidas, né? Na Bíblia diz que Deus nomeou Adão para dar o nome aos animais. Eu fico imaginando Adão. Peraí. Olha, esse aqui, ele é diferente daquele. Aquele é diferente daquele. Mas tem um ali que é parecido com esse, mas não é esse. Eu fico imaginando Adão assim. Mas de qualquer forma, assim as coisas foram diferenciadas, categorizadas, não é? E distinguidas. Então, se a gente está falando mulher trans, pressupõe primeiro que ela é o ser mulher, ela é o ser, ela é mulher e trans, que se transformou. Mas esta palavra transformar está completamente errada. Por quê? Porque ela não se transformou. Porque olha a palavra transformar. Aquilo que transiciona de forma. Aquilo que muda de forma. Porém, esta mulher, ela não mudou de forma. Ela continua sendo mulher. Ela mudou de vestimenta. Entende? Certo seria a mulher transvestida. Por quê? Transvestida. Olha a natureza da palavra. Mudança de vestimenta. Essa seria a mulher que virou o homem. Nada contra eles, logicamente. Só estou categorizando-os da maneira correta. Então, quando a gente fala de homem trans, nós estamos falando de um homem que se travestiu de mulher. Ele ainda tem o pênis, não é verdade? Ele ainda, de uma certa forma, tem músculos mais avantajados. Ele ainda tem uma quantidade superior de testosterona. Ele carrega ainda as características do homem. Porém, diferente dos homens, ele se veste como sexo feminino, se comporta como sexo feminino, fala como sexo feminino. Então ele não é o homem, mas ele é um homem de outro tipo, ou seja, o homem transvestido. Percebe isso? Isso aqui é um erro que o próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil cometeu. Recentemente, eu fiquei sabendo sobre é porque eu já fui marinheiro da Marinha do Brasil. Eu cursei a Escola de Aprendiz de Marinheiro de Floripa. E nessa escola eu estudei com um aluno, né, que hoje ele estava envolvido numa polêmica dentro da Marinha do Brasil, de que ele, no caso, é homem, só que ele é homem trans, ele se traveste de mulher, e ele queria ter a possibilidade de usar as roupas de mulher na Marinha. A Marinha não permitiu. Por quê? Porque ele cursou a Marinha pelo processo de seleção da espécie masculina, ou seja, do sexo masculino. Então, se ele cursou a Escola de Aprendiz de Marinheiros masculina, ele não pode migrar para ele
não fez o processo seletivo pelo viés feminino. Então ele não pode usar a farda desse viés. Correto? Não quero entrar nessa questão, tá? Profundamente para julgá-la. Eu tenho meu posicionamento acerca disso, mas não vou entrar nesse mérito. Eu só quero ilustrar a situação para você poder compreender. Então, olha só. A Marinha não permitiu e o juiz desse caso, ele de uma certa forma fez a Marinha indenizar ele em 81 mil reais, né? Por, se eu não me engano, foi injúria. Agora eu não lembro muito bem qual foi direitinho ali o caso, né? Porque tem uma palavra específica que agora eu não lembro. Inclusive o direito é uma das coisas que eu quero estudar, mas que eu ainda não tive tempo. Senão fica muita coisa e a gente não consegue dar conta, né? Eu já passo boa parte do meu dia estudando, então é um pouco complicado. Mas ele, né? A Marinha, ela foi de uma certa forma teve que indenizar ele em 81 mil reais. E logicamente ele ganhou essa indenização. Agora eu não lembro muito bem o que aconteceu mais além disso, né? Mas o interessante aqui é que o STF ele permitiu que a mulher trans, não é, tivesse os seus direitos nesse sentido, de fato, ser percebida por todos como uma mulher. E o STF define bem assim, mulher trans. Ou seja, eles não sabem o que é uma mulher trans. E esse é o nível daqueles 11 ministros, né? Para você ter uma ideia. Bom. Ai, meu Deus. Fica quieto, Eric. Tá. Então, aconteceu que eles definiram como mulher trans. Sendo que, na verdade, era o quê? Como a gente já definiu aqui diretamente, um homem trans. Um homem que se travestiu. Você percebe o erro de definição que existe na nossa própria sociedade? Exatamente pela inabilidade de exercer uma lógica extremamente exata. Ou seja, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa. Se você aprender a pensar, minimamente, você já vai ser mais inteligente do que 90% dessa sociedade, você tá entendendo? E olha, 90% sendo muito otimista, otimista que eu sei que eu tô sendo, com toda a certeza desse mundo. Se você aprender a pensar, aprender a exercer um raciocínio lógico dentro dos padrões que os mestres do pensamento, principalmente o mestre do pensamento, o Aristóteles, nos ensinou, você vai ser mais inteligente que 90%, e eu diria 99% com toda certeza. Tô falando 90% apenas para ser otimista, porque é 99%. É 1% dessa sociedade que sabe pensar com clareza. É por isso que nós temos essa sociedade que nós temos. Porque é apenas 1% dela que sabe pensar com clareza. 1%, gente, 1%. É urgente nós aprendermos a pensar, categorizar as coisas verdadeiramente com consciência do que nós estamos fazendo e de que estamos categorizando as coisas como elas são, da maneira correta.
que nós estamos olhando para o fenômeno, nós estamos sabendo que fenômeno é, distinguindo ele dos outros fenômenos que se aparentam e, de uma certa forma, categorizando, pondo ele no lugar que é dele. Quando nós cometemos erros de categorização, nós cometemos erros nos demais polos deste assunto. Nós, na verdade, deixamos coisas completamente feitas pela metade. Entende? Imagina isso sendo julgado no tribunal. E todos falando sobre mulher trans, mulher trans, mulher trans, mulher trans, mulher trans, sendo que o indivíduo que está ali, ele não é uma mulher trans, mas um homem. Ele está mal categorizado. E isso é um problema. Isso é um problema. Como é que quando eu olho para um crime de homicídio, eu sei que é um crime de homicídio? Porque o indivíduo que cometeu o crime matou um outro indivíduo. Não é verdade? É verdade. E como eu sei diferenciar um homicídio de um suicídio? Porque quando eu olho para um suicídio, eu vejo que, embora nos dois tenha algo em comum, o assassinato, eu sei diferenciar a quem foi destinado o assassinato. Num para uma outra pessoa, que não ele. No outro, para ele mesmo. Por isso eu sei que é um suicídio, e por isso eu sei que é um homicídio. Imagina se eu confundo. Não fica categorizado da forma correta. E então a gente não sabe do que a gente está falando. E daí podem surgir várias ignorâncias, vários erros, várias leis que de uma certa forma não estão condizentes com a realidade e muito menos comprometidas com a verdade. E nós temos o quê? O governo da injustiça reinando soberana. Percebe? É urgente aprendermos a pensar e a definir as coisas como elas de fato são.